Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos falar de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre os cristãos novos. Os cristãos novos foram os judeus, também conhecidos como muçulmanos, que se converteram ao catolicismo em Portugal e na Espanha. Na virada do século XV para o século XVI, muitas vezes de forma forçada. Eles e seus descendentes formaram um grupo muito vigiado e perseguido na Península Ibérica e no Brasil colônia. O termo cristão novo surgiu para diferenciar os recém-convertidos dos chamados cristãos velhos, que eram as famílias consideradas de origem cristã, pura e antiga. Origem do grupo. Nessa questão, falaremos em conversão forçada. Em 1497, o rei de Portugal, Dom Manuel, obrigou os judeus que viviam no país a se batizarem para manterem sua permanência, transformando-os em cristãos novos. Fuga da Espanha. Muitos desses judeus já haviam fugido da Espanha no ano de 1492, após serem expulsos pelos reis católicos, buscando refúgio nas terras portuguesas. Práticas secreta. Embora frequentassem a Igreja Católica, muitas dessas pessoas mantinham os ritos, as festas e os hábitos do judaísmo em segredo no interior de suas casas. Por esse motivo, também eram chamados de criptojudeus ou marranos. Em se tratando de perseguição e inquisição, falamos em desconfiança social. A sociedade e a coroa desconfiavam da sinceridade da fé dos conversos. Limpeza de sangue. Foram criadas leis de suposta limpeza de sangue que impediam os cristãos novos de assumirem cargos públicos, militares ou eclesiásticos. Em se tratando do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição perseguiu, prendeu, confiscou bens e condenou centenas de cristãos novos acusados de judaicizar, praticar o judaísmo em segredo. Falando na presença desses povos no Brasil, falamos também em colonização. Muitos cristãos novos vieram para o Brasil desde o início da colonização, participando ativamente do comércio, do cultivo da cana-de-açúcar e da administração de engenhos. Falamos ainda na questão da busca por refúgio. Para fugir do cerco implacável da Inquisição em Portugal, várias famílias acharam no território brasileiro uma alternativa de recomeço. Embora o braço do Tribunal do Santo Ofício também tenha atuado em solo colonial por meio de visitações. Bom, a história relata que em 31 de março de 1492, os judeus foram expulsos da Espanha pelos reis católicos Ferdinando e Isabel. Mais de 100.000 judeus teriam cruzado a fronteira, adentrando em Portugal, na esperança de livremente praticar suas crenças. Em 1496, Dom Manuel o Venturoso se casou com a filha dos reis católicos da Espanha, na condição que Portugal também expulsasse os judeus. Dom Manuel I, interessado nos benefícios que a união das coroas traria, teria promulgado o decreto de expulsão em 5 de dezembro de 1496. Referindo-se ao aludido decreto, o historiador Arnold destaca: porém, este decreto foi fraudulento em sua essência.
pois o objetivo que visava não era a expulsão dos judeus, e sim alcançar, mediante a força e artifícios, a conversão de aproximadamente 190 mil judeus residentes em Portugal, quase 20% da população total do país, por Arnold Windsor. Pois muito bem, Dom Manuel teria estabelecido o prazo de janeiro a outubro de 1497 para que todo judeu passasse por um processo de conversão ao catolicismo, caso desejasse permanecer em Portugal. Em outubro do mesmo ano, Dom Manuel teria anunciado que disponibilizaria navios às margens do rio Tejo, que os levaria de volta ao seu país de origem, a Terra Santa. Porém, naquele dia, nenhum navio apareceu e aquela multidão teria sido obrigada a uma conversão forçada, sendo ali mesmo, naquela praça onde teriam sido batizados em pé. Daí surgiu a expressão até hoje conhecida: ficaram a ver navios. Assim, o escopo de Dom Manuel foi alcançado e a permanência dos judeus em Portugal estava garantida, sem desmantelar a situação financeira e comercial daquela época, além de assegurar a grande influência intelectual. Os judeus eram prósperos e muitos deles eram credores da corte portuguesa, financiando a construção de navios que zarpavam em direção à Índia e, posteriormente, rumo ao descobrimento do Novo Mundo. Descobrimento entre aspas, né? A situação dos judeus tornou-se muito penosa, pois, além de serem obrigados a abraçar a fé cristã, tiveram seus bens expoliados, sendo humilhados e confinados a viver naquele país. Voltar para a Espanha, de onde foram expulsos, era impossível, bem como seguir em frente, tendo à vista o imenso Oceano Atlântico. Alguns conseguiram escapar pelo Mediterrâneo, alcançando as terras marroquinas e as cidades costeiras ao sul da Europa. Só lhes restava esperar divinamente por um milagre, que seria a abertura de um novo mar vermelho. Pois muito bem, naquele momento de crise, perseguição e desespero, Pedro Álvares Cabral, juntamente com alguns cristãos novos, dentre eles o poliglota Gaspar da Gama, capitão Mó, que gozava de grande prestígio junto ao rei Dom Manuel, pode-se imaginar a alegria de Gaspar da Gama, primeiro judeu a pisar na terra de Vera Cruz, regressar a Portugal, levando consigo a Boa Nova. Teria sido descoberto um paraíso, uma terra cheia de rios e montanhas, fauna e flora, jamais vistos. Milhares e milhares de cristãos novos, fugindo da chamada Santa Inquisição e das perseguições do Santo Ofício de Roma, começaram a colonizar o Brasil. Fernando de Noronha teria iniciado seus negócios com a exploração e comércio do pau-brasil, e em seguida trouxe o plantio de cana-de-açúcar das ilhas de São Tomé e de Madeira, estabelecendo os primeiros engenhos e o sistema de plantations, a chamada monocultura para exportação. Destaca-se também outro cristão novo, Diogo Fernandes, o primeiro dono do engenho de Santiago, no Nordeste brasileiro, posteriormente Pernambuco. Afinal, os cripto-judeus portugueses, como qualquer outro judeu da diáspora, procuravam um lugar tranquilo e seguro para ali se estabelecer, trabalhar e criar sua família dignamente.
Na terra de Santa Cruz, os cristãos novos prosperaram e se multiplicaram. Ou seja, ou em outras palavras, os cristãos novos foram os primeiros colonizadores das terras brasileiras. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal para mais conteúdo como esse. Até mais, tchau, tchau.